destaque no Panorama CBN. Câmara aprova PL antifacção e impõe derrota ao governo. Polícia Federal vai investigar a operação bilionária do Master com estados e município. A Justiça manteve a prisão do dono do banco. Após anular questões, MEC decide antecipar para hoje a divulgação do gabarito do Enem 2025. E presidente Lula volta a Belém para tentar destravar as negociações políticas na COP30. Panorama CBN. Oi, tudo bem? Eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã de quarta-feira, 19 de novembro de 2025. Eu te conto em menos de meia hora o que mais repercute ao longo do dia. Vamos juntos? Bora! Começo contando que o governo vai tentar alterar no Senado o projeto de lei antifacção, que foi aprovado ontem à noite na Câmara, por 370 votos favoráveis a 110 contrários. No Senado, o relator já foi escolhido pelo presidente Davi Alcolumbre e será o senador Alessandro Vieira, do MDB, que também é relator da CPI do crime organizado. Bom, o texto aprovado na Câmara foi a sexta versão apresentada pelo deputado de oposição Guilherme Derrite, que alterou a proposta do Ministério da Justiça. A iniciativa ganhou força depois da mega operação contra o Comando Vermelho no Rio de Janeiro, aquela que deixou 121 mortos. O texto de agora traz penas mais duras para os crimes cometidos por facções e determina a criação de novos instrumentos para combater as organizações criminosas, como um banco de dados com a identificação de todos os grupos. Após a sessão de ontem, em que o Planalto acabou saindo derrotado, o presidente da Câmara, Hugo Mota, disse que não é função da casa carimbar o texto do governo. Não existiram heróis e vilões. Os lados políticos podem até fazer valer suas narrativas, mas nunca podemos esquecer que o verdadeiro vilão é o crime organizado. Entregamos uma resposta dura contra os criminosos. Não é uma vitória de A ou B, é uma vitória do Brasil. A função do parlamento não é carimbar um projeto que seja apresentado por alguma força política e passar adiante. O cidadão não está preocupado com o número ou a paternidade do projeto, mas com a resolução do problema. Quando o bandido vai cometer um crime, ele não pergunta se a vítima é de direita ou de esquerda. A versão apresentada ontem e aprovada foi batizada de Novo Marco Legal de Combate ao Crime Organizado. E aí, destrinchando um pouco mais, a lei aumenta para até 65 anos as penas para crimes cometidos por integrantes de facção criminosa. Os crimes passam a ser hediondos, sem direito à anistia ou indulto. O texto também cria os bancos de dados estaduais e um banco nacional de facções criminosas e permite a gravação, com autorização judicial, de conversas de criminosos com visitantes e advogados. O novo texto permite ainda que a Justiça decrete a perda de bens e recursos do crime organizado ainda durante as investigações, o chamado perdimento extraordinário. Mas, segundo o governo, o relator Guilherme Derrite criou barreiras para a apreensão. A proposta também mantém a divisão de recursos apreendidos das organizações criminosas, o que pode reduzir o financiamento da Polícia Federal para combater o crime organizado. Durante o dia, ontem, o relator se recusou a conversar com representantes do governo. A ministra da Articulação Política, Gleisi Hoffmann, acusou Derrite de cometer uma lambança no texto e disse que ele vai acabar beneficiando as organizações criminosas. Ele faz uma série de alterações na legislação sem fazer a revogação das legislações que ele altera, dos projetos, das leis que ele altera. Isso vai dar conflito legislativo. E o que vai acontecer é que vai prevalecer a lei mais branda para a facção criminosa, para os facciosos. E assim foi essa lambança legislativa de apresentar 6 versões do relatório. O líder do PT na Câmara, Lindbergh Farias, reafirmou que o texto de Derrite enfraquece a Polícia Federal. Eu estou convencido que no dia que houve uma prisão de um banqueiro, que tem muita conexão no meio empresarial e no meio político,
no momento que o Brasil teve a Operação Carbono Oculto, que incomoda muita gente do mercado financeiro, mas muita gente da política. A prisão do Daniel Vorcaro é só o começo. A Polícia Federal perde mais de 300 milhões de reais, um dinheiro fundamental para suas operações. Tem gente incomodada com essa Polícia Federal. Guilherme Derrite rebateu algumas críticas. Meu primeiro texto era um ponto de partida, nunca foi uma linha de chegada. E com humildade fui ouvindo, incorporando sugestões e consolidando o relatório ainda mais forte. O resultado é que 95% do texto aprovado hoje é exatamente igual ao meu primeiro texto. E os 5% restantes surgiram de ideias que verdadeiramente fortalecem o combate às organizações criminosas ultraviolentas e principalmente a asfixia financeira desses grupos criminosos. E ele acusou o governo de tentar politizar o assunto, mas fez questão de mencionar o governador Tarcísio de Freitas, e também o ex-presidente Jair Bolsonaro. Se hoje eu estou aqui nesta casa relatando um projeto dessa magnitude, é porque eu tive o apoio e a confiança de um grande gestor, o governador Tarcísio de Freitas. A pauta da segurança pública para ele não é só prioridade eleitoral, é uma prioridade real. E faço uma menção especial, deputado Zucco, que se hoje existe um secretário Derrite, que lhe foi confiada a missão, só existe porque lá atrás um presidente chamado Jair Messias Bolsonaro confiou a missão no Ministério da Infraestrutura a um jovem, técnico e preparado ministro Tarcísio de Freitas. Guilherme Derrite é secretário licenciado do governador de São Paulo, Tarcísio, que é apontado como possível candidato da oposição à presidência. E a CPI do crime organizado vai ouvir hoje o diretor de inteligência penal da Secretaria Nacional de Políticas Penais, Antônio Glauter de Azevedo Moraes, além do promotor de justiça Lincoln Gaquia, que investiga o PCC desde o início dos anos 2000. A CPI foi instalada no último dia 4 de novembro, após a repercussão da operação policial no Rio de Janeiro, e as primeiras reuniões de trabalho começaram nesta semana. O dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, passou a noite na carceragem da Polícia Federal em São Paulo. Após a audiência de custódia, a Justiça Federal manteve a prisão do empresário e a defesa dele anunciou que vai entrar com habeas corpus para tentar tirá-lo da cadeia. Os advogados vão argumentar que não há risco de eventual continuidade da prática dos crimes investigados e atribuídos a Daniel Vorcaro, uma vez que o Banco Master já foi liquidado pelo Banco Central. O dono do banco foi preso no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, pouco antes de embarcar num jatinho particular para Dubai, o que foi encarado como uma tentativa de fuga pela Polícia Federal. Em nota divulgada ontem, assessores de Vorcaro informaram que ele pretendia viajar para Dubai para se encontrar com os compradores do Master. Daniel Vorcaro é acusado de uma fraude financeira de 12 bilhões de reais envolvendo um esquema de venda de títulos falsos para o Banco de Brasília. O presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o diretor executivo de Finanças e Controladoria do banco, Dário Osvaldo Garcia Júnior, foram afastados. Por causa da fraude financeira, o Banco Central então decretou a liquidação extrajudicial do Master e o bloqueio dos bens. Augusto Lima, um dos diretores do Master, também foi preso e muito dinheiro foi encontrado na casa dele. A Polícia Federal apreendeu ainda carros de luxo, joias, um relógio, obras de arte e vinhos importados de alto valor. Foram presos também Ângelo Antônio Ribeira da Silva, um dos sócios do Master, e outros 2 diretores da instituição, Alberto Félix de Oliveira Neto e Luiz Antônio Bull. 2 executivos de uma fintech também foram detidos. Bom, rememorando, para ficar todo mundo na mesma página, eu sei que o Panorama CBN da Noite falou sobre isso, mas é importante a gente continuar falando, porque esse assunto vai continuar repercutindo. Na segunda-feira, um grupo de investidores liderados pela Victor Holding Financeira anunciou que tinha comprado o Banco Master. Para a Polícia Federal, o banqueiro Daniel Vorcaro teria simulado a venda para fugir do país. Em março, voltando um pouco mais, o BRB tinha anunciado a compra do Master. 5 meses depois, o Banco Central interrompeu o negócio por considerar que a operação não preenchia os requisitos necessários, como a comprovação de viabilidade econômica e financeira.
A Polícia Federal identificou que o Master emitiu aproximadamente 50 bilhões de reais em títulos de CDBs, prometendo juros acima das taxas de mercado. Segundo a investigação, 12 bilhões estariam descobertos porque ativos da empresa, como imóveis e capital próprio, têm baixa liquidez. Para passar ao mercado a impressão de que não tinha problema de liquidez, o Master simulou ter aplicado parte dos 50 bilhões em ativos que não existiam, comprando créditos fictícios de uma empresa chamada Tirreno. O Master não pagou nada por essa compra, mas logo em seguida vendeu esses mesmos créditos ao BRB, que pagou mais de 12 bilhões pelo negócio, sem documentação para socorrer o caixa do Banco Master. Segundo as investigações, há indícios da prática do crime de gestão fraudulenta dos gestores do BRB em conluio com os diretores do Banco Master. A Justiça determinou o bloqueio de bens do Master, do BRB e dos envolvidos nas fraudes para tentar recuperar os 12 bilhões e 200 milhões do rombo calculado. Com a liquidação do Master, o Fundo Garantidor de Crédito deve ressarcir mais de 1.600.000 pessoas que tinham aplicações em CDBs, por exemplo. Pela regra, o FGC reembolsa valores de até R$ 250 mil por CPF ou CNPJ. Em entrevista à TV Globo, o presidente do fundo, Daniel Lima, destacou que o reembolso não é imediato. Vai chegar um ponto em que o FGC vai receber a lista de beneficiários da garantia do liquidante. Isso costuma acontecer cerca de 30 dias, mais ou menos depois da liquidação, ou seja, daqui 30 dias, e a gente vai pagar o benefício até R$ 250 mil. Nesses R$ 250 mil vão estar incluídos os juros, né, a correção desse depósito até a data de liquidação. O valor que exceder o limite de R$ 250 mil deve ser solicitado no processo de liquidação conduzido pelo Banco Central. E tem uma novidade que eu até destaquei para você. A Polícia Federal vai investigar a operação bilionária do Banco Master com fundos de pensão de estados e municípios. O banco de Daniel Vorcaro captou quase 2 bilhões de reais vendendo títulos sem garantia que não são cobertos pelo Fundo Garantidor de Créditos. Somente o Fundo de Pensão dos Servidores do Rio de Janeiro aplicou 2 bilhões e 600 milhões no Master. Além do Rio, também fizeram aplicações nos fundos o governo do Amapá, o governo do Amazonas e a Prefeitura de Maceió. Bom, vamos falar sobre a COP30 agora. O presidente Lula está retornando hoje a Belém para tentar destravar as negociações políticas por lá. Ministros de 160 países estão na fase decisiva da conferência para tentar chegar a um consenso até sexta-feira. No 10º dia da Cúpula do Clima, hoje, Lula vai se reunir com representantes de vários países, da sociedade civil e dos povos indígenas. Ele também deve se encontrar com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Hoje serão discutidos temas como agricultura, sistemas alimentares e segurança, pesca e agricultura familiar, mulheres, gênero e turismo. Ontem, o 9º dia da conferência foi marcado por discussões intensas sobre a eliminação progressiva dos combustíveis fósseis, a divulgação do primeiro rascunho do texto final da presidência brasileira e a ênfase nas soluções baseadas nos oceanos e na juventude. Até agora, 85 países apoiaram formalmente a proposta do Brasil para um mapa do caminho que leve à transição e eventual eliminação dos combustíveis fósseis, como petróleo e carvão. Na lista não aparecem alguns dos maiores produtores de petróleo do mundo, como a Arábia Saudita e China, além dos Estados Unidos, que nem participam da COP30. Apesar de não ser tema de negociação, o mapa do caminho foi incluído no rascunho do texto feito a partir das consultas aos países sobre os 4 temas polêmicos que ficaram de fora da agenda oficial. O Ministério da Educação anunciou que vai antecipar para hoje a divulgação do gabarito oficial do 2º dia do Enem desse ano. Os resultados ficam disponíveis às 10 da manhã desta quarta-feira. Originalmente, a liberação das respostas estava prevista para amanhã, quinta-feira. A decisão de adiantar a divulgação ocorreu após a polêmica que causou a anulação de 3 questões da prova.
dias antes do Enem, algumas perguntas da prova foram apresentadas em uma live de um canal do YouTube como possíveis itens a serem cobrados no Enem. A Polícia Federal está investigando esse caso. O autor da live é o estudante de medicina Ediclei Teixeira. Ele, olha só que coincidência, recebeu do Ministério da Educação um prêmio de R$5 mil pelo CAPES Talento Universitário, mesmo programa que ele diz que usou para memorizar questões de pré-testes do INEP e alimentar o curso preparatório que ele vende na internet. A publicação foi removida depois da repercussão do caso. A partir de hoje, o INSS vai permitir que pensionistas e herdeiros de segurados falecidos contestem descontos indevidos. Até então, a autarquia não havia estabelecido mecanismos que permitissem o reembolso dos valores descontados sem consentimento de beneficiários que já morreram. Mas especialistas apontam que a medida gera uma nova burocracia devido à exigência de uma autorização para contestação. Por meio de uma instrução normativa, o INSS liberou as contestações para herdeiros que realizarem habilitação por meio do novo serviço Cadastrar Sucessor Herdeiro, descontos de entidades associativas. Nesse cadastro, devem ser incluídos o alvará judicial ou a comprovação de inventariante por escrita pública ou judicial. A contestação poderá ser feita para descontos que ocorreram entre março de 2020 e março de 2025, mesmo período estipulado para os segurados vivos. Além disso, o valor será dividido entre todos os pensionistas ou herdeiros do beneficiário. Vamos agora para os destaques internacionais. Ao menos 32 pessoas ficaram feridas após um ataque da Rússia contra a Ucrânia em Kharkiv. Na última ofensiva contra a região, 4 pessoas morreram. O governador local disse que, neste novo ataque, 2 crianças ficaram feridas também. E a Romênia, país que faz fronteira com a Ucrânia e integrante da OTAN, mobilizou aviões de combate na madrugada desta quarta-feira após uma nova incursão de drones no seu território. Foi o que informou o Ministério da Defesa, que disse que 2 caças alemães destacados no país monitoravam a situação aérea pouco depois da meia-noite na região da fronteira com a Ucrânia, em meio a ataques aéreos russos, quando ocorreu o incidente. O governo do Chile confirmou que 5 turistas morreram durante uma forte nevasca que atingiu o país na região da Patagônia. As autoridades disseram que outros 4 turistas que estavam desaparecidos foram encontrados com vida. Entre os mortos, 2 eram cidadãos da Alemanha, 2 do México e 1 do Reino Unido. O presidente Gabriel Boric lamentou o ocorrido. O Ministério da Saúde do Líbano informou que um ataque de Israel contra um campo de refugiados palestinos no sul do país matou 13 pessoas e deixou dezenas de feridos. Segundo a agência estatal de notícias de Beirute, um drone israelense atacou um carro em um estacionamento em uma mesquita. O exército de Israel diz que atingiu combatentes do Hamas que estariam operando um complexo de treinamento. Já o grupo terrorista disse que a ofensiva teve como alvo um campo esportivo aberto usado por moradores da região. Um incêndio de grandes proporções atingiu imóveis na cidade de Oita, no Japão, nesta quarta-feira. Uma pessoa morreu, outra ficou ferida e mais de 170 moradores foram forçados a sair do local. Um homem de aproximadamente 70 anos estava desaparecido. Essa era a informação no momento em que eu gravava. Bombeiros e helicópteros do Exército atuavam no combate ao fogo. Pelo menos 170 casas foram danificadas ou incendiadas. Foi o que informou a equipe. E o Congresso dos Estados Unidos aprovou ontem uma proposta que obriga o Departamento de Justiça a divulgar todos os arquivos relacionados a Jeffrey Epstein, o criminoso condenado por abuso sexual de menores que morreu na cadeia em 2019. A decisão representa uma derrota para o presidente americano, Donald Trump, que passou meses tentando enterrar o assunto. A aprovação na Câmara dos Deputados foi avassaladora, por 427 votos a 1. No Senado, foi acatada uma moção para aprovar a medida por consentimento unânime, assim que a Câmara a enviasse.
Sobre o futebol, primeiro um extracampo importante. Tem a ver aqui com o noticiário policial. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu o ex-jogador de futebol, Jô, por uma dívida de pensão alimentícia de R$220 mil. Ele foi detido enquanto participava de um churrasco na Barra da Tijuca. O mandado de prisão é referente a um processo de 2024. A defesa do ex-jogador da seleção brasileira ainda não se manifestou. Agora vamos para a bola rolando. 3 jogos movimentam hoje a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Às 9h30 da noite, o Fluminense enfrenta o líder, Flamengo. O Santos joga contra o Mirassol e o Grêmio recebe o Vasco. Às 7 da noite, em jogo antecipado da 37ª rodada, o vice-líder Palmeiras enfrenta o Vitória. Ontem, o Botafogo venceu o Sport por 3-2 e chegou a 55 pontos na 5ª posição. O time pernambucano tem 17 pontos, continua na lanterna e já foi rebaixado para a Série B. Brasil! Não foi para comemorar tanto, né, Laerte Afonso? A seleção brasileira encerrou o ano com um empate por 1-1 contra a Tunísia, na França. Antes da convocação para a Copa do Mundo, o Brasil ainda tem 2 amistosos em março. E o técnico Carlo Ancelotti falou que o grupo está praticamente fechado. Faltam alguns, mas creio que a lista está bastante completa. Dia de hoje faltam 2 amistosos, mas faltam 6 meses de jogo, onde todo pode passar, onde há calendário muito exigente e risco de lesão é muito alto. Então, eu acho que a equipe, o ambiente está no caminho correto para chegar a máximo nível na Copa do Mundo. Vai Brasil, hein? Que dê tudo certo no ano que vem. E que dê tudo certo no seu dia também. Eu vou encerrando por aqui o Panorama CBN da manhã, junto com o nosso DJ Laerte Afonso e o nosso editor Edmilson Fernandes. Amanhã e sexta-feira, feriado, estarei aqui, tá? Para quem emenda, né, na sexta-feira, vai me ouvir também por aqui. Fique tranquilo que teremos muitas informações no Panorama CBN. E lembre-se que tem o Panorama da Noite hoje com Lucas Soares. Um beijo grande, obrigada pela companhia e até amanhã então. Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.